Sabe quando a gente pega um produto novinho nas mãos? É muito fácil esquecer a jornada simplesmente maluca que ele fez até chegar ali. Hoje, a gente vai desvendar os bastidores dessa verdadeira máquina invisível que é a cadeia produtiva e entender o caminho extraordinário da matéria-prima até a mão de quem consome. É um universo incrível que não para de girar por um segundo sequer. Bora lá? Quem nunca parou para pensar na jornada do produto que está aí na mesa agora mesmo? Um celular, por exemplo. Ele tem milhares de componentes minúsculos que cruzaram dezenas de países diferentes antes de serem montados. A verdade é que a gente quase sempre só enxerga a ponta do iceberg. A gente vê aquele item pronto na prateleira, brilhando, embaladinho, e acaba ignorando completamente a estrutura colossal que operou nos bastidores para que ele pudesse existir. Imagina só uma simples barra de chocolate, desde a plantação do cacau lá em outro continente até chegar no ar-condicionado fresquinho do supermercado do bairro, tem um universo inteiro operando em um silêncio absoluto só para entregar aquele doce intacto. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. E já aviso, a ideia aqui não é ficar preso naqueles conceitos chatos e travados de livro didático, muito pelo contrário. A indústria moderna precisa ser entendida exatamente como uma verdadeira coreografia invisível, contínua e incrivelmente bem sincronizada. Não estamos falando de fluxogramas teóricos aqui, gente. É um ecossistema vivo, fascinante e que pulsa a cada segundo do dia. E para entender esse gigante global sem complicação, a gente desenhou um mapa bem lógico para esta análise. Vamos passar pela coreografia invisível, depois o cérebro da operação, a pulsação da fábrica, as artérias do fluxo, o balé da entrega e, para fechar, o efeito cascata. É um roteiro super direto para desmistificar toda essa complexidade. Começando então pela nossa primeira etapa, a coreografia invisível, que é justamente esse ecossistema totalmente fascinante da indústria. Olha só, cada elemento que atua nesse ecossistema tem um peso formidável e uma função que é simplesmente inegociável. Não dá para pensar neles como peças isoladas. Pensa naquela engrenagem pesada girando no maquinário de uma fábrica super distante, ou na decisão totalmente estratégica sobre onde e como guardar um estoque para não gerar prejuízo, ou ainda naqueles milhares de caminhões cruzando as estradas neste exato milissegundo. Tudo isso compõe essa coreografia de um jeito vital. Eles precisam trabalhar juntos numa harmonia inquebrável. Afinal, é exatamente esse ritmo milimetricamente sincronizado que faz a enorme roda da economia global girar e garante que as coisas não sumam das prateleiras do nada, da noite para o dia. E assim a gente avança para a primeira grande fase de operação, o cérebro da operação, focado puramente no planejamento e na programação. E aqui, o que é realmente interessante é esse contraste super nítido entre essas duas metades do cérebro operacional que muita gente acaba confundindo. De um lado, a gente tem a mente focada no planejamento. Essa é a estratégia global. É olhar lá para o horizonte do ano que vem ou para os próximos 5 anos e decidir com toda a sabedoria o que e quanto vai ser produzido. É literalmente o farol que aponta a direção de toda a empresa. Agora, do outro lado, a gente tem a realidade tática, o relógio implacável da programação. Aqui, a coisa desce lá do alto comando direto para a trincheira do dia a dia. É pegar toda aquela estratégia gigante e encaixar numa realidade apertada de calendário, decidindo o quando, hora a hora, minuto a minuto. Sabe qual é o ponto? Sem o planejamento, a fábrica anda no escuro. Mas sem a programação, a execução simplesmente não sai do papel na hora certa. E o produto vira lenda urbana no mercado. Só que, a gente sabe muito bem que um plano lindamente desenhado ali no conforto do ar-condicionado quase sempre bate de frente com o caos implacável do mundo real. Imprevistos acontecem o tempo todo. E é justamente por isso que o controle de produção é tão vital. Ele age exatamente como o sistema nervoso central da fábrica. É tipo um escudo que monitora a realidade da produção em tempo real, 24 horas por dia. Pensa o seguinte, se um navio de matéria-prima atrasa do outro lado do oceano por causa de uma tempestade maluca que ninguém previu, esse sistema nervoso capta o choque na hora e já manda sinais de alerta imediatos para replanejar os turnos daquela mesma tarde. Essa agilidade monumental é o que impede que o caos lá de fora destrua todo aquele plano brilhante que a gente acabou de ver. Saindo agora desse ambiente super controlado dos escritórios, vamos descer lá para o chão onde o trabalho pesado de verdade acontece. A pulsação da fábrica, com foco absoluto na manutenção industrial. Nesse ambiente de máquinas enormes, lidar com os problemas técnicos é literalmente uma questão de sobrevivência para o negócio inteiro.
A gente tem a manutenção planejada, que funciona como a nossa prancheta de agendamentos e é um processo super proativo. A grande sacada aqui é prever o desgaste de uma peça de aço muito antes dela quebrar no meio da produção, agendando paradas estratégicas que não matam o fluxo de trabalho. Mas e se algo escapar do cálculo? É bem aí que entra o nosso controle ativo, servindo como a grande sirene de emergência. Ele é aquele monitoramento reativo constante, a última linha de defesa absoluta para evitar que uma simples faísca ou uma pecinha solta vire uma pane catastrófica que congele a linha de montagem por semanas. Ninguém quer isso, com certeza. E para fazer esse controle ativo com maestria, a fábrica precisa agir quase como um médico de UTI, ficando de olho bem vivo em algumas métricas cruciais. É absolutamente imperativo vigiar coisas como níveis de vibração anormais nas ferragens, flutuações bizarras de temperatura e picos perigosos de energia. O ponto crucial é que medir esses números o tempo todo é a mesma coisa que usar um estetoscópio supersensível para checar a pulsação, o verdadeiro batimento cardíaco das máquinas. Porque, vamos combinar, máquinas não reclamam de cansaço e nem tiram férias, mas elas com certeza absoluta têm limites físicos bem rígidos que jamais podem ser ultrapassados sem consequências pesadíssimas. Com tudo isso rodando liso na fábrica, os itens finalmente ganham um mundo. Vamos avançar agora para as artérias do fluxo, que é toda essa mágica da logística na cadeia produtiva. Sempre que a gente fala em movimentar produtos, a primeira imagem que vem à cabeça são aqueles caminhões gigantes cruzando rodovias infinitas, não é verdade? E os veículos são vitais, óbvio. Sem eles, nada sai do lugar. Mas os grandes protagonistas invisíveis, aqueles maestros silenciosos de toda essa rede global, são os centros de distribuição. Pensa naqueles galpões imensos de e-commerce que a gente vê por aí, que não param um segundo sequer. Eles são os nós neurais de conexão onde a mágica pesada realmente acontece. Se rolar um único gargalo lá dentro, ou se o sistema cair nessas bases, partes imensas da cadeia simplesmente travam. É uma infraestrutura que opera sob uma pressão brutal, porque um atrasozinho modesto num desses nós acaba paralisando num piscar de olhos a entrega de itens essenciais num país inteiro. E como é que a gente doma esse caos bruto que é o transporte diário de milhões de mercadorias? Dividindo as responsabilidades e, claro, usando muitos dados. De um lado, a gente tem a roteirização. Isso aqui é matemática pura misturada com geografia detalhada. A ideia é calcular exaustivamente qual rota vai ser mais rápida, mais barata, mais segura e economizar cada gota preciosa de combustível. Em contrapartida, o planejamento logístico tem uma vibe diferente. Ele não olha só para a estrada, ele foca no produto. A missão dele é garantir que aquele item exato esteja no lugar certo, na hora exata em que quem comprou está esperando. É desse jeito fascinante que o setor transforma o que tinha tudo para ser uma bagunça caótica de proporções bíblicas num balé milimetricamente ensaiado. E já que falamos nesse balé, chegamos à penúltima fase de todo esse processo. O balé da entrega, detalhando a operacionalização e a entrega final para o mundo lá fora. Isso ilustra brilhantemente como essa reta final exige uma precisão absurda, dividida em 3 passos críticos. O primeiro passo vital é o manuseio de mercadorias. A gente está falando de movimentação interna extremamente segura, com robôs autônomos zumbindo para lá e para cá e empilhadeiras movendo toneladas de uma vez só. Afinal, qualquer caixa amassada no estoque é dinheiro vivo indo pelo ralo. O segundo passo é o engenhoso planejamento de armazenagem. Acredite, um galpão logístico não é só um caixote grande coberto. Ele é gerido como um complexo quebra-cabeça 3D que muda o tempo todo. Um produto que tem muita saída fica posicionado estrategicamente quase encostado na porta para poupar segundos no carregamento. E o terceiro passo é a expedição, aquele momento catártico em que a mercadoria sai dos portões. Mas sair não basta. Ela tem que embarcar no veículo exato e com uma documentação fiscal absolutamente impecável para não ficar retida de bobeira num posto de fiscalização da rodovia. O que nos leva diretamente para o nosso ponto final de análise, o efeito cascata, que escancara a profunda fragilidade que fica escondida no meio de toda essa interconexão global. A engrenagem parece rodar com uma fluidez que parece até mágica, mas é crucial pausar o ritmo por um segundinho e fazer uma provocação. E se um único e minúsculo detalhe der errado no meio dessa sinfonia inteira? Imagina só, uma máquina-chave perdendo o controle e travando no meio de uma fábrica lá na Ásia, ou um pequeno erro de software na rota de uma frota de caminhões portuários. Como todo esse sistema de engenharia moderna é absurdamente e até perigosamente conectado, se uma pecinha mínima trava, o efeito cascata é violento. Isso bate nas fábricas parceiras no dia seguinte, gera filas gigantescas de navios presos em portos do outro lado do oceano, seca as prateleiras das lojas em dias e dá um verdadeiro soco na economia. É uma mega estrutura indescritível, gigantesca, mas com uma sensibilidade quase microscópica.
O que deixa a gente com uma baita reflexão no fim das contas. O verdadeiro milagre no mundo de hoje não é o simples fato de um desastre logístico não acontecer. O milagre diário é constatar que, na esmagadora maioria das vezes, mesmo com milhares de variáveis caóticas jogando contra, essa máquina invisível e colossal simplesmente funciona. Funciona com uma perfeição estarrecedora. É, sem dúvida, uma autêntica obra-prima invisível operando o tempo inteiro ao nosso redor. E fica o pensamento provocativo. Da próxima vez que aquele produto tão aguardado chegar na sua porta num piscar de olhos, sabendo da tensão contínua, do esforço global e da precisão técnica que envolve cada segundo dessa rede monumental, será mesmo possível voltar a olhar para um simples ato de consumo da mesma maneira? É muita engenhosidade humana trabalhando em sincronia para não ficarmos fascinados. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação em profundidade com a gente e até a próxima análise!